paz do Senhor Jesus Cristo. Espero que esteja tudo bem com você, com a sua família. Hoje eu vim trazer uma reflexão que está lá em Salmos 119, a partir do versículo 153, onde vem nos falar um pouquinho sobre perseguição. Aqui, onde o salmista Davi estava orando e clamando ao Senhor por ajuda, pois ele estava passando por uma perseguição, pelo rei Saul. E claro, já havia passado outros tipos de perseguições também. Olha para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueci a tua lei. Pleiteia a minha causa e livra-me, vivifica-me segundo a tua palavra. A salvação está longe dos ímpios, pois não buscam os teus estatutos. Muitas são, ó Senhor, as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. Muitos são os meus perseguidores e os meus inimigos. Porém, não me desvio do teu testemunhos. Vi os transgressores e me afligi, porque não observam a tua lei. Considera como amo os teus preceitos. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua benignidade. A tua palavra é verdade. Desde o princípio, e cada um dos teus juízos duram para sempre. Então aqui, como eu estava dizendo, essa palavra vem nos falar sobre perseguição, sobre sermos perseguidos. Aqui o salmista Davi estava pedindo ajuda ao Senhor, clamando, pedindo para o Senhor olhasse aquela aflição, aquele momento de aflição e pedindo livramento para o Senhor, que o Senhor o livrasse da perseguição daquele inimigo. E quantas vezes na nossa vida é assim? Estamos passando por perseguições e a perseguição, o que ela faz conosco? Nos aflige, nos deixa com o coração angustiado. Muitas vezes ela quer até trazer sentimentos ruins, como ódio, como raiva daquela pessoa, daquele perseguidor. Porque às vezes, na maioria das vezes, nós conseguimos saber quem é o perseguidor, Você que já passou por alguma perseguição, ou está passando, ou ainda vai passar, principalmente nós que somos servos do Senhor, sempre passamos por esses tipos de perseguições, aflições. Então você que já passou, com certeza sabe do que eu estou falando. Quando você é perseguido, você até sabe quem é o autor, mas às vezes você não sabe o motivo. E aqui o salmista Davi estava falando para o Senhor: pleiteia a minha causa. O que ele queria dizer? Defenda, Senhor, a minha causa. Ele estava clamando, buscando ao Senhor, que o Senhor viesse a defender a causa dele, o clamor dele. E pedindo livramento, vivifica-me segundo a tua palavra. Ele estava dizendo para o Senhor vivificar, conservar a vida dele, livrá-lo naquele momento, defender a causa dele, conservasse a vida dele, que ele não fosse afligido por aquele inimigo ou até mesmo acontecesse algum mal maior na vida dele, que o Senhor realmente viesse livrar. A salvação está longe dos ímpios, pois não buscam os teus estatutos. Aqui nesse salmo nós podemos entender também, através do Espírito Santo, o Senhor falou no meu coração. Quantas vezes nós estamos passando por perseguição e a gente quer muito que o Senhor nos livre logo, faça com que aquela pessoa pare de nos perseguir, aquele mal, aquele ato, Muitas vezes a perseguição vem da inveja, às vezes não tem muitos motivos, assim, às vezes você não fez nada, nem sabe o motivo que está passando por aquelas perseguições, mas muitas vezes ela vem causada por inveja, por calúnia, A pessoa às vezes quer te caluniar, de algum modo. Normalmente os perseguidores, eles estão com o coração meio mal, Eles estão com o coração mal e eles, vamos dizer aí, pega marcação cerrada, E na vida de Davi foi assim, por ciúmes, por inveja, por maldade, Assim como o Saul estava o perseguindo,
como muitas outras perseguições ele passou na vida dele, assim é na nossa vida também. Às vezes nós falamos, mas por que estamos sendo perseguidos? Eu não fiz nada para aquela pessoa, porque ela me pega tanto no meu pé, porque ela me persegue tanto. E a gente tem que tomar cuidado para não deixar o ódio, a tristeza, a angústia tomar conta do nosso coração nesse momento, principalmente o ódio por aquela pessoa. E temos que ter a atitude que Davi, né, o salmista Davi teve, que foi buscar os pés do Senhor. E muitas vezes acontece isso conosco, né? E a gente até tenta se justificar, porque nesse versículo ele fala: a salvação está longe dos ímpios, pois não buscam os seus estatutos. Aquele, e como em outros versículos também, ele estava querendo dizer o que ao Senhor? Senhor, eu estou andando na sua lei, eu ando em retidão. E tipo, socorre-me logo, Senhor, né? O Senhor é aquele que cuida daqueles que andam em retidão, aqueles que fazem o teu querer, e eu estou assim, eu ando segundo o teu querer, né? Os que não estão, né, diante de ti não vão alcançar a sua salvação porque não estão querendo, mas eu não, eu estou andando certinho, fazendo certinho. E por que eu estou orando assim, tipo, né? Se fosse nós, né, aqui, hoje. E por que o Senhor não me responde logo? Então a gente acha muitas vezes e questiona Deus porque a gente está fazendo tudo certinho, né? Procurando fazer tudo certinho porque somos pecadores, somos falhos. Mas quando a gente quer andar em retidão com o Senhor, a gente faz tudo certinho e a gente começa a questionar, principalmente nesse momento de perseguição, porque só quem passa ou já passou por perseguição sabe o quanto é difícil, porque às vezes dá aquela vontade de ir lá fazer as coisas com a própria mão, falar, e não é isso que o Senhor quer que nós façamos. A atitude que o Senhor quer é essa que o salmista Davi teve, né? E ele ficava ali insistindo, ele insistia para que o Senhor o livrasse. Então dá a entender que o Senhor não respondeu ele na hora que ele quis. Muitas vezes na nossa vida é assim também. Estamos passando por coisas difíceis, como estamos dizendo aqui sobre ser perseguido, né, pelo inimigo, ser perseguido por uma pessoa que às vezes não quer ver o nosso bem, simplesmente por ciúmes, por inveja, aí lança uma calúnia, né, algo que você não fez contra você, e aí você pega, talvez você até pense em querer fazer as coisas com suas próprias mãos, né, mas aqui o salmista Davi continuou insistindo, né? Ele não foi agir com as próprias mãos dele, ele clamou ao Senhor, né? E eu tenho certeza que vários momentos ele pensou, meu Deus, por que o Senhor está demorando tanto de me livrar dos meus inimigos? Muitas vezes o Senhor permite também, né? Muitas perseguições que nós passamos na nossa vida, o Senhor também permite para nos fazer crescer, para nos saber lidar com as outras pessoas, né? Eu falo isso porque eu passei por perseguição, meu marido passou, e a gente, no momento, a gente poderia tomar atitudes drásticas contra as pessoas que nos perseguiram, mas não. A gente orou, chorou, clamou, né? O Senhor nos ensinou a fazer como o salmista Davi. Até demorou, né? Mas o Senhor agiu e fez aquelas pessoas que estavam nos perseguindo parar de nos perseguir. E se a gente deixasse o ódio, a raiva, a mágoa tomar conta daquele momento, e principalmente o ódio no nosso coração, a gente tinha tomado medidas drásticas contra a pessoa. Talvez nem haveria portas para o perdão. Mas então, não, o Senhor nos ensina a fazer como o salmista Davi, né? Clamar, mesmo que pareça que está demorando aquela resposta, e a gente acha porque está fazendo as coisas conforme o Senhor quer, a lei dele, a gente acha que o Senhor tem que nos responder rapidamente, né? Senhor, eu estou andando certinho, me responda, Senhor. A gente fica com aquela ansiedade porque a gente quer se livrar daquilo, porque a gente não quer, né, resolver com as nossas próprias mãos. E o que o Senhor vem nos ensinar com essa reflexão, né? Como o salmista fez, né? Ele falou: muitos são os meus perseguidores e os meus inimigos, porém não me desvio dos teus testemunhos. Então, quantas vezes nós passamos por perseguidores como o Davi, né? O rei Davi, o salmista Davi. Quantas vezes? Mas nem por isso nós vamos esquecer das leis do Senhor, dos estatutos. Lembrar que o Senhor é justo. Então, essa reflexão nos traz o quê? Quando você estiver se sentindo perseguido, ou realmente você está sendo perseguido por alguém, não vá fazer as coisas com as suas próprias mãos, não vai tirar satisfação. Coloca no joelho, na oração.
Creia que a justiça do Senhor virá sobre você, sobre tudo que está acontecendo, sobre as acusações com essa pessoa, né, que está te perseguindo, esse alguém, esse algo que está te perseguindo. A justiça vem de Deus, Ele é justo e fiel para fazer justiça por você. E o salmista Davi estava esperando por essa justiça. Considera como ama os teus preceitos, vivifica. Aqui mais uma vez ele lembrando, né, de como são os estatutos, a palavra do Senhor, a justiça do Senhor. Ó Senhor, segundo a tua benignidade, a tua palavra é a verdade, que está lá no versículo 160. Desde o princípio, e cada um dos seus juízos dura para sempre. Aqui o salmista estava falando, né, da palavra do Senhor, dos princípios do Senhor que dura para sempre. Desde lá do comecinho da palavra do Senhor, né, desde lá de Gênesis até o Apocalipse, de tudo que o Senhor tem nas leis dele, a palavra dele, nunca vai acabar, vai durar para sempre. Então ele estava lembrando disso e também lembrando que essa justiça que ele precisava contra o seu perseguidor viria dos altos céus. Então o que ele fez? Ele entregou a Deus, mesmo que estava difícil aquela perseguição, porque a perseguição traz, como eu disse no começo, perseguição muitas vezes traz aflição, traz angústia, porque às vezes você quer agir do seu jeito, mas Deus não quer que você aja do seu jeito, porque o seu jeito vai dar errado. Então você tem que ter paciência, temor ao Senhor, orar pelo aquele que está se fazendo seu inimigo. A palavra do Senhor nos ensina a orar pelos nossos inimigos, por nossos amigos, mas também para aqueles que se fazem nossos inimigos. Não é fácil. Eu passei por perseguição. Eu sei o quanto é doloroso alguém falar algo de você que você não é, que você não faz, te acusar, afligir seu coração, a pessoa te perseguir realmente ali, uma marcação cerrada e você não saber nem porquê. Você não sabe, você sabe que é a pessoa que está te perseguindo, mas você fica se questionando por que essa pessoa está fazendo isso comigo, eu nunca fiz nada para ela. Mas muitas das vezes até Deus está permitindo a gente ficar ali um pouquinho naquele momento, para aprender muita coisa, aprender como agir nesses momentos, aprender a ter um coração perdoador e mais, acreditar nessa palavra do Senhor que dura para sempre. Tudo passa, muitas coisas caem por terra, mas a palavra do Senhor não cai por terra na nossa vida. E Ele é justo e fiel para justificar você nessa perseguição que talvez você já tenha passado, ou está passando, ou talvez ainda vai passar por algum tipo de perseguição. E o Senhor vem te ensinar com essa palavra, né? Depois você tiver um tempo, meditar, o Espírito Santo pode falar de uma forma maior e diferente ao seu coração. Mas que nós podemos aprender com isso? Fazer como o salmista Davi. E ele, o salmista Davi, também tem um salmo, né? Lá no número 37, Salmo 37, versículo 5, que o Salmo diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ele tudo fará por você. Então essa justiça, esse socorro que você está clamando e pedindo porque está passando por perseguição, seja qual for o motivo, né, da perseguição, ou se há algo que realmente você não sabe por que está tendo um perseguidor, lembre-se, não haja com os seus próprios entendimento. A palavra do Senhor fala também sobre nós agir com o nosso próprio entendimento, né? Lá em Provérbios fala muito sobre isso. Se a gente agir com nós achar que tem alguma sabedoria, com o nosso entendimento, a gente pode falhar ou querer resolver tudo do nosso jeito. Mas quando o problema é uma perseguição de uma pessoa para com você, saiba de uma coisa: a justiça vem do Senhor. Então entrega seu caminho ao Senhor, que é mais um salmo que o salmista Davi deixou para nós. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então não pense que o Senhor está demorando, pode até estar, mas não é que ele está atrasado para resolver esse problema da sua perseguição, é que ele tem o tempo certo para fazer cessar que esse perseguidor continue, né, com marcação cerrada contra a sua vida. E com certeza, o maior aprendizado que a gente tira dessa palavra é que a justiça, quando nós colocamos tudo no joelho e nós entregamos nosso caminho ao Senhor de verdade, como fala no Salmos 37, versículo 5, nós não vamos ter
decepção, porque com certeza a justiça vem do Senhor. A justiça da terra, do homem, da lei do homem pode ser falha, mas do nosso Deus nunca falha. Por isso que no versículo 160 fala: a tua palavra é verdade. É a verdade. Desde o princípio. Quando fala desde o princípio, é desde lá do começo de tudo, né? Da palavra do Senhor. E cada um dos seus juízos dura para sempre. Então todas as leis, juízos do Senhor, a palavra do Senhor dura para sempre e não falha. Então eu deixo essa reflexão na sua vida, deixo, né, essa reflexão para você refletir, né? Como agir? Como eu vou agir com o meu perseguidor daqui para frente? Com essa pessoa que às vezes me calunia e eu não fiz nada, essa pessoa que parece que quer ver meu mal, quer me ver no chão, o que eu faço? Aqui está, né? Aqui nesse salmo você pode, eu tenho certeza que mais livros da Bíblia você vai encontrar uma resposta para quem está te perseguindo. Como você deve agir e como você deve agir. É de joelho, é clamando, como o salmista Davi fez, insistindo, crendo nos estatutos, na lei do Senhor, crendo que a justiça do Senhor viria sobre a vida dele. E assim também vai ser na sua vida. Não vai ser no braço, não vai ser na força do seu braço, não vai ser na força das suas palavras, do seu próprio entendimento, mas a justiça verdadeira. O Senhor vai justificar a sua vida nessa perseguição. E tudo vai passar, porque tudo passa. Sempre tem um momento que qualquer provação na nossa vida, ela serve de lição, mas também ela vai passar. Virão novas, mas vai passar. E até quando tem um perseguidor na nossa vida, nós estamos aprendendo. Eu falo isso por testemunho próprio. Eu passei por perseguição. E ali Deus me ensinou cada dia mais como ter paciência na prática, né? Aquela paciência, respirar fundo para não responder a pessoa, para não maltratar aquela pessoa, para não deixar o ódio, a raiva tomar conta do coração, para ficar ali firme e forte orando por aquela pessoa, até que chegou uma hora que passou, né? Eu e meu esposo somos prova disso. Foi forte, foi terrível, foi como aqui, né, que a gente sente aqui nesses salmos, quanto aflito estava o coração, né, do salmista Davi, do rei Davi, mas ele estava ali, crendo que a justiça vinha da parte do Senhor. Então creia, a justiça do Senhor, Ele é o nosso advogado fiel, Ele é o nosso juiz, a justiça dele sempre vem, não precisa você agir com as suas próprias mãos. Então espero que essa palavra tenha falado ao seu coração e reflita nisso e creia que essa perseguição vai passar. E não vai precisar ter sentimento de ódio, de mágoa. Não deixe esses males entrar dentro do seu coração. Mas ore pelo seu perseguidor e creia que na hora certa, o Senhor Jesus, nosso Deus maravilhoso que está lá no céu, vai fazer justiça por você. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor.